viva do Evangelho, a palavra viva e eficaz. E nessa noite, com alegria, vamos receber o nosso pastor Anderson Carias, missionário, amém, representante da missão. E aí vai, é um homem de Deus, é um amigo do Senhor. Com palmas a Jesus, em nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Aleluias. Eu acho que o pastor Anderson é o que veio de mais longe hoje, né? Logo ali de Piracicaba. Você sabe onde é que fica Piracicaba, em São Paulo? A umas 7h30 de viagem, aproximadamente. Que o Senhor te abençoe. Nossa gratidão, a minha palavra é de muita gratidão. Esse sorriso, irmão, ele chegou aqui, parou o carro, já desceu com esse sorrisão assim. Eu falei, gente, eu vou chegar a esse status em nome do Senhor, amém? Deus abençoe, querido. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meu querido irmão, tome seu assento por gentileza. Quero externar minha gratidão a Deus, irmãos, por mais um ano. Eu vim pensando nisso na estrada. É o 4º ano que eu estou aqui com essa igreja, passando os 12 dias de clamor. Alguns anos passando 1 dia, 2 dias. E retornar aqui, irmãos, é uma alegria. Quero agradecer ao pastor Elisandro, nossa pastora Luciana, essa família querida, esses irmãos preciosos. É uma honra, irmãos, poder desfrutar desses dias com vocês. Eu sei que a jornada de vocês vai ainda até o dia 12, né? Vocês têm 12 dias. A minha vai um pouquinho mais à frente. Muitas igrejas de São Paulo estão começando na primeira semana. Na segunda semana, os 12 dias. Mas, irmãos, é uma honra muito grande poder retornar a essa casa. Ontem eu estava em casa, eu e meu irmão, sobrinhos, e era mais ou menos por volta das 8h10, eu me lembrei do culto. Lá em São Paulo é às 8h, eu pluguei aqui, acompanhei ontem a palavra do pastor Alcimar. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido através da vida dele. Fiquei muito abençoado pela palavra dele, o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, me chamo Anderson Carias, eu sou lá de Piracicaba, interior de São Paulo, um pouquinho para frente de Campinas ali, e hoje tenho trabalhado ao lado do pastor Emerson Costa, na Missão Desafio, como nosso amado pastor falou, e ainda trabalho lá na Jubrac São Paulo, como vice-líder estadual da Jubrac no estado de São Paulo. Tenho dedicado a minha vida à obra missionária e à mobilização das nossas igrejas e da nossa juventude, não apenas em São Paulo, mas no Brasil, para o envolvimento com a obra missionária e a obra de evangelização. A maioria de vocês já conhece os projetos que eu vou apresentar aqui. Todos os anos eu tenho apresentado para vocês e pedido oração, e pedido a Deus, para que Deus levante colunas de oração em nosso favor. E eu queria passar um vídeo rapidamente, que eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você na palavra. Serão 2 vídeos, um de um projeto que aconteceu agora em setembro, e um outro que vai acontecer no mês de julho desse ano, já 2024. Então eu vou pedir para nossos, como disse o pastor Edson Teixeira lá no simpósio, nossos midianitas, né? Preparar e soltar. O outro vídeo, por gentileza. Se puder ser o do Eu Me Importo primeiro. Eu compartilhei com vocês aqui em janeiro do ano passado que nós íamos para uma cidade do estado de São Paulo, desenvolvendo um trabalho de evangelização. E nós fomos, irmãos, para a cidade de Capão Bonito, e esse é o vídeo da última cruzada, que nós tivemos quase 800 voluntários participando para a glória do Senhor. Pode soltar.
mercy for me every day. Your love never fails. Sing it, you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. The chasm was far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. Let's lift it up, 'cause you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Irmãos, esse projeto Eu Me Importo, nós temos levado voluntários. Somos conosco mais de 4.500 voluntários que já participaram das cruzadas. E a cruzada do ano passado, de setembro, foi um marco muito grande. Quase 800 voluntários. Tivemos irmãos do Rio Grande do Sul, tivemos irmãos do estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais. Caravanas vindo, irmãos, de muitos estados para servir conosco nessa frente de evangelização. E muitos que vão como voluntário a primeira vez, Deus tem despertado, vocacionado, Deus tem chamado para a obra de evangelização. Ontem eu estava escrevendo o prefácio do livro do missionário Renner, missionário que me levou para a obra missionária no ano de 2009. Ele está escrevendo um livro e me deu essa honra de escrever o prefácio, e eu dizia sobre isso, como a vocação do Senhor surge em nossas vidas. Às vezes um convite que você recebe, você aceita, talvez para vir aqui nos 12 dias de clamor, talvez para ir na ceia estadual, talvez para ir no congresso da FEBRAC, talvez para ir no congresso da JUBRAC, talvez para ir para um projeto de voluntariado, e algo muda no seu coração, e a vocação do Senhor nasce no seu coração. E Deus, Ele começa a trabalhar em você, Deus começa a trabalhar através de você, e Deus vai usar a sua vida naquilo que Ele te vocacionou. E esse projeto tem vocacionado muitos voluntários. Nós tivemos o simpósio desse ano passado, e foi uma alegria quando eu vi aqueles jovens indo para o campo missionário, mais da metade deles passaram pelo Eu Me Importo. Então esse projeto, irmãos, além de atender as necessidades, ali nós somos uma cidade de 47 mil habitantes, alcançamos toda a cidade, fomos com médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, um amplo trabalho de evangelização, de ação social, mas ele também, por outro lado, irmãos, ele trabalha no nosso coração e ele trabalha em nós também. E Deus trabalha sempre assim, Ele trabalha em você e através de você. Deus sempre faz dessa maneira, amém? Então eu quero agradecer, todos os anos os irmãos me abençoam muito, sempre compram material, abençoam esse projeto, oram por esse projeto. Então, aqui é uma palavra de gratidão a todos os irmãos. Ali atrás, se você quiser adquirir os produtos, está lá atrás, você pode, depois do culto, adquirindo qualquer material, você está nos abençoando para abençoar esse trabalho. Irmãos, no mês de setembro, nós tivemos uma caravana de pastores visitando nossas igrejas no continente europeu. Estivemos na França, estivemos na Itália, estivemos na Espanha. E durante essa viagem,
Foi uma semana depois do Eu Me Importo, o nosso pastor na França, pastor Apolinário, ele me chamou e falou assim: Carias, não há nenhum jovem que se interesse pela evangelização da França. Os jovens brasileiros vêm em massa para a Europa, mas para turismo. Não há uma juventude interessada em evangelizar a França ou encorajar os jovens da França cristãos a evangelizar. Ore a Deus e nos ajude. E ali, irmãos, nasceu um projeto, nasceu um desejo no meu coração de levar um grupo de irmãos, de jovens, de todas as idades, para o continente europeu, para a França, para participarmos da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, em julho de 2024. O mundo inteiro, irmãos, vai estar reunido em Paris. Todos os olhos do mundo estarão virados no mês de julho e agosto para essa cidade. Nós temos uma janela de oportunidade. Desde outubro, irmãos, eu venho tendo reuniões com várias agências missionárias, a fim de que a gente possa traçar um plano de trabalho no continente europeu. E se Deus permitir, estarei levando um grupo lá. E é esse vídeo que eu queria passar para vocês, do Conexão Europa, que vai acontecer agora de 24 a 31 de julho, lá em Paris, nos Jogos Olímpicos. Pode passar, pessoal, por gentileza. Vamos cantar, levaste a cruz, morreste e vive estar. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Estaremos indo eu, o pastor Rafael do Vale, que é o nosso pastor lá de Goiânia, e o missionário Rene. Já esteve presente nas Olimpíadas da China, servindo lá também durante o trabalho de evangelização. E nós três estaremos conduzindo essa caravana à França, na cidade de Paris. Eu queria que você nos ajudasse em oração, irmãos, para que Deus desperte a nossa juventude e que os nossos jovens possam retornar de lá inspirados, irmãos, a trabalhar para o Senhor. Amém? Você crê nisso, irmão? Você se compromete a orar, irmãos? Ore. Nós teremos em novembro, irmãos, o Eu Me Importo, é um feriado prolongado, sexta, sábado, domingo. Nós vamos mobilizar mais de 1000 voluntários para o trabalho de evangelização. Teremos em julho o Conexão Europa. Estaremos levando um grupo em maio agora, tem o Edson Teixeira, está levando Compaixão para o Maranhão. Em janeiro, o Expedição Missionária está indo para Santa Catarina. Irmãos, a nossa obra é uma obra completamente envolvida com a obra de evangelização. Amém? Então, apresente a Deus em oração, irmãos, esses projetos. Eu quero que vocês coloquem em pé. Eu me lembro, irmãos, que em janeiro de 2022 eu vim aqui e uma das palavras que eu ministrei foi num texto baseado em Filipenses 1, de 12 a 24. Naquele dia, eu compartilhei com vocês sobre os estranhos instrumentos que Deus usa para nos usar. Eu queria, irmãos, pensar com vocês do versículo 1 de Filipenses até o verso 11. Porque eu gostaria de utilizar, irmãos, esse mesmo capítulo que eu compartilhei com vocês há 2 anos atrás, sobre um tema, irmãos, tão importante para a vida cristã. Eu quero falar sobre o trunfo da alegria. Irmãos, eu não sei se você tem essa impressão, a gente acabou de passar pelo Réveillon, e a maioria, irmãos, das festas de Natal e Réveillon é momento de grande alegria. Nós reunimos com amigos, reunimos com famílias, nós comemos, bebemos, ceiamos. Muitos de nós, irmãos, passamos a virada do ano em igreja, doando ao Senhor os nossos primeiros minutos daquele ano, consagrando ao Senhor,
pedindo a Deus que o nosso ano seja o quê? Um ano seja um ano abençoado, um ano de gozo, um ano de alegria, um ano de, irmãos, de realizações do Senhor. A gente sempre vira o ano com essa expectativa. E eu estava conversando com a minha família, com o meu irmão ontem. Eu falei, você percebeu que parece que vira o ano, parece que vira uma chave no mundo e é avião que cai, é helicóptero que cai, e parece que umas coisas assim para roubar a nossa alegria. Umas coisas que acontecem, irmãos, que a gente ainda está, se degustando da virada do ano, e parece que essas intempéries já acontecem. Irmãos, como manter a alegria no Senhor em dias de turbulência? Como manter, irmãos, um espírito vivificado de contentamento em dias de tribulação? Como manter, irmãos, um coração alegre no Senhor em dias de tristeza? Como que a gente faz isso? Eu quero compartilhar com vocês como o apóstolo Paulo enxergava, irmãos, o grande trunfo da alegria que é estar em Cristo Jesus. Para que o nosso ano, irmãos, seja um ano que a nossa alegria esteja posicionada no lugar certo. Não nas circunstâncias, irmãos, que nos atingem, mas por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o verso de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Repita comigo, com alegria. Amém. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Pai, rendemos graças, Senhor, mais uma vez, hoje representando, Santo Deus, o meio do ano. Pai querido e Pai amado, eu quero, Senhor, apresentar a Tua palavra, eu quero apresentar, Santo Deus, a Tua igreja, Pai querido e Pai amado. Alegra-nos, Santo Deus, o nosso coração, e que o Senhor seja toda a fonte de nossa alegria, Pai. Pai querido e Pai amado, o máximo que o pregador pode é conduzir a palavra aos ouvidos, mas o Senhor pode cravá-la no coração, Pai. Faz isso por amor ao Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza, meus irmãos. Irmãos, eu comentei há 2 anos atrás as circunstâncias que rodeava o apóstolo Paulo nos dias em que ele escreveu esse texto. Só quero lembrar os irmãos que essa faz parte de uma das epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas das prisões. E essa provavelmente seja a última epístola que Paulo escreveu em sua primeira prisão, quando ele esteve preso em Roma. E nós temos a ideia de que talvez essa seja a última epístola, porque é a primeira vez que no verso 19, Paulo afirma ter convicção que vai ser liberto. Nas outras 3 epístolas, Paulo não cita isso. Então nos dá a entender que Paulo sabia, pela dependência do Espírito Santo de Deus, que a sua liberdade estava para chegar. Mas as circunstâncias, irmãos, que rodeiam os dias de Paulo, por volta do ano de 60 a 62, irmãos, são as circunstâncias mais adversas que existem. Quero lembrar os irmãos que Paulo fora preso lá em Jerusalém. Durante 2 anos ele foi
irmãos, levado para Cesareia Marítima, ficou preso em Cesareia Marítima e depois foi transportado para Roma, passando por um naufrágio, e fica mais 2 anos em Roma. E agora Paulo, desses 2 anos de prisão, talvez as últimas semanas ou meses desses 2 longos períodos em Roma, somando-se mais 2 anos em Cesareia, mais de 4 anos preso, Paulo escreve a última carta antes de ser liberto da primeira prisão. E a pergunta é: qual é o coração de um homem que há 4 anos tem a sua liberdade privada? Qual é o coração de um homem, irmãos, que há 4 anos as suas liberdades foram tolhidas, que as acusações eram infundadas, e que ele perdeu da sua vida 4 anos? Qual é, irmãos, o texto que um homem que está preso escreve quando a sua prisão é injusta? A maioria de nós, irmãos, escreveríamos um texto talvez de lamúria, de lágrimas, talvez de reclamação, talvez de questionamento, talvez, irmãos, banhado de um senso de injustiça. Mas não é o que Paulo está fazendo aqui, porque a epístola aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Irmãos, como pode um homem há 4 anos preso, escreve para uma igreja livre, e do coração desse homem brota, irmãos, fonte de alegria inesgotável? Como pode, irmãos, as circunstâncias serem tão ruins, mas a convicção de Paulo e a alegria dele não está, irmãos, não está firmada nas suas circunstâncias? Paulo, irmãos, vai dizer para nós 3 segredos para que a alegria do Senhor, irmãos, seja um trunfo até os últimos dias dos nossos dias. Ele vai começar, irmãos, saudando eles, os versos 1 e 2, dando aqui, irmãos, um senso de profunda humildade. Olha só o que Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Irmãos, das 3 epístolas de Paulo, Filipenses é uma das poucas que o apóstolo Paulo não defende o seu apostolado, do tipo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não, Paulo escreve uma carta de amigo para amigo, de irmão para irmão, uma carta afetuosa, e ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo, irmãos, ele mostra para essa igreja é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não era um popstar, ele não era um super pastor, ele era um servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra no original aqui nós sabemos que é o doulos, que é o escravo. Ele é muito semelhante ao texto de Êxodo, que é o escravo da orelha furada, que era o escravo que obtinha sua liberdade, mas ele não queria abandonar o seu senhor. Então o senhor furava a sua orelha, e agora ele não era mais o seu escravo, o seu senhor agora era o seu amo. Ele ficava por desejo de servir aquele senhor até o fim da sua vida. E a palavra doulos, ela vem dessa referência, como se Paulo dissesse: olha, eu era escravo da lei, eu fui liberto da lei, e agora eu sou escravo de Cristo, mas não por opressão, eu sou escravo de Cristo por voluntariado. Eu amo ao Senhor e eu entrego a minha vida. Ele não furou a minha orelha, Ele furou o meu coração e preencheu com a tua presença. Paulo, irmãos, ele começa dando um banho de humildade. Ele poderia dar carteirada, ele poderia, irmãos, exigir os seus direitos que foram tolhidos há 4 anos. Mas Paulo se identifica à igreja: servos do Senhor. Ele vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Eu acho muito interessante como Paulo começa dizendo. Ele começa dizendo, irmãos, todos os santos em Cristo Jesus. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Você não é santo. E aqui, irmãos, eu não estou falando santo, a figura daquela imagem, daquele homem na parede canonizado por alguém. Não é isso. A palavra santo é separado. É distinto. É preservado de. A palavra santo aqui é a respeito disso, está dizendo. Paulo diz: a todos os santos em Cristo Jesus. A pergunta é, irmãos, eu sou santo porque Cristo está em mim ou porque eu estou em Cristo? Por que eu sou santo separado? Como que eu posso ser santo eu estando em Cristo? Não deveria ser Ele? Eu que deveria estar nele? Como que é isso? Irmãos, a resposta é simples.
O peixe. Como que o peixe vive, irmãos? O peixe vive na água, o pássaro no céu. A árvore é sustentada quando as raízes estão na terra. O cristão, ele é santo e santificado, não apenas quando Cristo habita nele, mas ele habita em Cristo. Porque tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, seja trabalho, seja faculdade, seja escola, seja culto, seja vida, nós vivemos em Cristo Jesus. Não há um momento do dia, irmãos, que Cristo está apartado de nós. Então não é apenas Ele habitando em mim, mas eu habito em Cristo Jesus, porque tudo o que eu faço para a glória dEle. Assim como o pássaro voa, assim como o peixe vive na água, assim como a árvore é sustentada pelas raízes que estão na terra, assim o cristão está em Cristo Jesus. É santo, porque Cristo habita nele e ele habita em Cristo Jesus. Ele vai dizer: a todos vocês graça e paz da parte de Deus, Pai nosso Senhor. Paulo começa saudando essa igreja, irmãos, já ensinando a eles alguns princípios de humildade, irmãos, e de serviço. E aí, irmãos, ele vai nos ensinar três lições para que a alegria do Senhor, ela triunfe em nossas vidas, independente das circunstâncias. Ele começa dizendo o seguinte, do verso 3 ao 6, olha que lindo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo. A primeira coisa que Paulo vai nos ensinar, irmãos, é que mesmo Paulo privado, irmãos, da presença física da igreja, Paulo preservava a igreja na memória. Ele diz: eu sempre oro em favor de vós e sempre lembro de vocês, e sempre lembro com alegria. Meus irmãos, quando é que a gente deve se lembrar da igreja? 1 hora antes do culto, preciso me trocar, passar a roupa, arrumar o cabelo, passar um shampoo, passar um sabonete. Eu preciso passar um desodorante, um perfume e vir para a igreja? Não. Irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ser sempre uma memória presente, irmãos, em nós. Paulo está privado da presença da igreja, mas ele diz: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês, e em todas as minhas orações eu sempre oro com alegria. Essa igreja está presente na memória de Paulo, e essa igreja traz para as memórias de Paulo o quê? A alegria do Senhor. Alegria. Irmãos, eu sei que aqui no Rio de Janeiro não tem isso, mas em São Paulo às vezes tem, irmãos. Em Piracicaba um pouquinho mais. Irmãos, tem uns irmãos que a gente lembra na igreja, meu Deus do céu, mas dá uma tristeza no coração. Fala, meu Deus, mas aquele abençoado, ô bicho rebelde, viu? A gente ensina, e quanto mais ensina, menos ele aprende. Tem uns que dá preocupação para o pastor. Outros dá crise de ansiedade na liderança. Mas Paulo olha para essa igreja e o que brota no coração das suas memórias? Alegria. Irmãos, quais são as memórias que você está construindo na igreja do Senhor? Quais são as memórias que eu e você construímos na memória da liderança da igreja? Na memória do nosso pastor. Quando o meu pastor, ele dobra o joelho para orar por mim, o que traz ao seu coração? Preocupação? Ansiedade? Qual é o tipo de memória que eu provoco nas pessoas? O apóstolo Paulo está dizendo que ele está privado, ele está preso, mas as memórias dessa igreja produzem o quê? Alegria no coração desse homem. Irmãos, como que nós triunfamos em alegria no Senhor, mesmo quando as adversidades vêm, mesmo quando as privações vêm? Nós trazemos à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. O apóstolo Paulo diz que ele dobra o joelho, ora pela igreja, e nas orações dele, o que ele faz é orar com alegria, porque a alegria, irmãos, dessa igreja, trouxe, irmãos, memórias afetivas ao missionário. Memória boa, memórias boas, mesmo que a gente possa ter passado por momentos difíceis juntos, mas as memórias são boas. É isso que Paulo está dizendo, que nós devemos trazer a igreja do Senhor e manter a presença da igreja na onde? Na nossa memória. E por um princípio, irmãos, pelo princípio da oração.
A gente não ora, irmãos, por aquilo que a gente não se lembra. Eu achei muito interessante no livro, um dia, eu lendo um livro do John MacArthur, e o MacArthur disse que ele estava ensinando, uma irmã estava ensinando uma outra irmã mais jovem a orar. E ela disse assim, olha, para eu não esquecer, eu sempre uso a técnica dos 5 dedos. A primeira oração que eu faço de manhã, eu olho para o dedo mindinho e lembro das pessoas mais próximas, porque é a que está mais próxima do coração. Então eu oro pelo meu esposo, meus filhos, eu oro pelos meus amigos mais íntimos, eu oro pela igreja, eu oro por aqueles que estão no meu círculo social. O dedo indicador, eu oro por aqueles que me ensinam, aqueles que dizem, olha, siga esse caminho, aqueles que estão me instruindo a minha vida. O dedo maior, eu oro pelas autoridades da nação, aqueles homens que têm em sua vida responsabilidade e pode dar a direção de um país inteiro. Eu oro pelo prefeito, eu oro pelas governanças instituídas. O dedo anelar, que é o dedo mais frágil da mão, eu oro pelos mais fracos, por aqueles que nada têm, por aqueles que perderam tudo, por aqueles que se aproximam de mim e muitas vezes estão em situações difíceis. Ela falou, e o dedo mindinho, que é o menor de todos, eu oro por mim, porque eu sei que eu sou o menor de todos eles. Eu achei tão bela essa ilustração que o pastor MacArthur deu, porque, irmãos, é colocar em prática a memória, é a gente olhar, irmãos, e se comprometer a trazer à memória as pessoas que amamos, as autoridades que a Bíblia diz que nós devemos fazê-la, orar por aqueles que nada têm, por aqueles que são fracos, aqueles que caíram. Perceba, irmãos, que Paulo está comprometido em oração porque ele tem o quê? Ele traz a presença da igreja, não física, mas traz na memória. E agora Paulo diz o motivo, irmãos, da alegria dele. Olhe só o versículo 5. Eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre a cooperação que essa igreja dá para ele como mantenedor do apóstolo Paulo. Essa igreja foi a principal igreja mantenedora do seu ministério. Quando você lê os evangelhos, quando você lê as cartas, você vai ver que pelo menos 5 vezes essa igreja aparece sustentando o apóstolo Paulo. O motivo da alegria de Paulo, irmãos, é que essa igreja não era apenas uma igreja que conhecia a palavra de Deus, mas era uma igreja que colocava em prática a palavra de Deus. E isso produziu o quê? Alegria no coração do servo do Senhor. Aí ele vai dizer, o versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Jesus não está apenas comprometido em salvar eu e você, de forma soterológica, de nos tirar do mundo, de nos limpar, não. Cristo Jesus está comprometido de completar a obra que Ele tem na sua vida. Paulo, ele não está com expectativa disso. Ele diz, eu estou convencido de que aquele Deus que te chamou e te salvou, vai completar a obra que Ele tem na sua vida. Ô, meu irmão, eu sei que às vezes você tem sonho de casar, sonho de se formar, sonho de ter uma empresa, sonho de trabalhar numa empresa melhor. Talvez você tenha um sonho de se lançar no ministério. Talvez você tenha expectativas. Eu quero dizer para você que Deus, através de Cristo Jesus, está comprometido com você. Mas não de realizar os seus sonhos, mas de realizar a obra que Ele tem para a sua vida. Eu tinha muitos sonhos, e no final da mensagem eu vou compartilhar com vocês 2 sonhos que eu abri a mão. Porque o compromisso de Deus, irmãos, é de nos tornar santo como Ele é santo, justo como Ele é justo, de nos tornar humilde como humilde Ele é, de nos tornar servo como servo Ele foi. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai concluí-la. Que a promessa, irmãos, não é do pregador, é da palavra de Deus. Mas não apenas, irmãos, uma presença na memória. Olha que lindo que Paulo diz, verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero
Vou destacar o verso 7. Paulo diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu, o que diz aí o texto? Coração. Irmãos, nós podemos ter algumas pessoas em nossa memória, mas ela não habitar no nosso coração. Podemos lembrar de pessoas, interceder por elas, orar por elas, mas elas não habitarem em nosso coração. Paulo diz que a igreja do Senhor não era apenas uma vaga lembrança. Não. Ela é uma presença na memória de Paulo. Mas, irmãos, a igreja não era apenas uma presença na memória, ela era presente no coração do apóstolo. Podemos carregar pessoas em nossa memória para sempre, mas ela nunca tem habitado no nosso coração. Podemos estar na igreja do Senhor, lembrar-se do culto, da ceia, lembrar da palavra, e a igreja de Cristo não habitar em nosso coração. Há um risco muito grande, irmãos, da religiosidade, de pensar que, irmãos, o evangelho tem a ver com intelectualidade, com conhecimento apenas. Não! Muito pelo contrário. Paulo não apenas, irmãos, para desfrutar do triunfo da alegria, lembrava-se da igreja. Paulo carregava a igreja, na onde? No coração. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Dá um sorriso bonito para ele. Fala assim: você não vive apenas na minha memória, não. Você está no meu coração. E não paga aluguel. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz a igreja na memória e a igreja no coração. E ele vai dizer: pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam da graça de Deus. Do que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Deus o chamou para ser embaixador em correntes, é o que ele diz em Efésios. O apóstolo Paulo inaugurou, irmãos, uma modalidade de evangelização. Evangelização na prisão. A gente acha que evangelizar na FEBEM, na cadeia, foi a gente que começou isso. Não, foi Paulo. Ele começou isso. Preso evangelizando. Ele diz: quer nas correntes que me prendem, quer defendendo o evangelho, e aqui é diante do sinédrio, aqui é diante dos governadores, aqui é diante, irmãos, de Roma e do Senado romano. Ou seja, quando as questões de Paulo chegavam, irmãos, aos departamentos jurídicos, o apóstolo Paulo se levantava para fazer a sua defesa de fé. Paulo está dizendo: quer seja preso, quer seja sendo advogado de defesa. Quando Deus me levantou para pregar o evangelho, todos vocês fazem parte da mesma graça que eu. Do que Paulo está dizendo? Irmãos, talvez você nunca pregue numa faculdade, numa universidade, talvez você nunca vá para a França pregar, talvez você nunca vá para o mundo islã pregar. Mas quando você ora, quando você contribui para um membro do corpo que esse o faz, você recebe a mesma graça que esse irmão tem de Deus. Paulo está dizendo a igreja. Porque seja preso, seja fazendo a minha defesa, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E agora, irmãos, Paulo chama Deus como testemunha. E olha só qual é o testemunho. Ele vai dizer: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, irmãos, pensa comigo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, mesmo privado das suas liberdades, irmãos, ele mantém a alegria do Senhor no coração, porque ele mantém a presença da igreja na memória. Sim ou não? Depois ele mantém a presença da igreja na onde? No coração. Agora Paulo vai dizer que ele tem saudade, chama Deus como testemunha, com as profundas afeições de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu trabalho com evangelização, eu trabalho com missões, e eu já contei esse testemunho em um monte de igreja, talvez já até tenha contado aqui. Era 12 dias de clamor, irmãos, se não me falha a memória, do ano de 2018. Eu estava chegando na porta da minha igreja, era uma quinta-feira, e eu vejo um morador de rua sentado na calçada. Cheguei antes,
Abri a igreja, a janela. E quando eu olhei ele, eu guardei a minha Bíblia, voltei e sentei no chão. Perguntei, qual é o nome do senhor? Ele falou, meu nome é Ivan. Eu falei, puxa vida, eu nunca vou esquecer seu nome. É o nome do meu irmão mais velho. Pagou R$40, me levou no acampamento de jovens e eu encontrei a Jesus. R$40 me salvou. Aí ele olhou para mim assim e falou, bom para você. Eu falei, senhor Ivan, eu quero convidar o senhor para o culto hoje à noite. Tem um pregador de fora e Deus tem uma palavra para você. Ele disse assim para mim, filho, eu estou há mais de 2 semanas sem comer nada substancial. Sem banho há mais de 2 semanas. Eu não sou o tipo de pessoa que as pessoas gostam de sentar do meu lado. Eu falei, mas o senhor é exatamente o tipo de pessoa que Jesus sentaria do lado. E o senhor é exatamente o tipo de pessoa que eu era alguns anos atrás e Jesus me alcançou e sentou do meu lado. Peguei ele pela mão, ele sentou lá no último banco, no meio do corredor, irmãos. Eu lá do púlpito olhando, virou um bolsão de isolamento ao redor dele, ninguém chegava perto, por causa do cheiro. E eu falava, Senhor, segue esse homem, Jesus, não deixa ele ver isso. Aí o culto correu, o pastor pregou, lá na minha igreja, o pastor tem o hábito de fazer meu pastor, corredor de oração, pegamos as nossas cartas também, e nós consagramos 12 vezes essas cartas. Eu era o primeiro obreiro, irmão. Eu estava com o óleo de unção, e o pastor disse assim, então traga os seus sonhos, seus projetos e suas metas, para nós orarmos ao Senhor. Irmãos, a igreja fez aquela fila enorme, foi passando. Quando eu olhei, o Ivan sentado lá no último banco que ele fez, levantou e mirou pela porta para sair, irmãos. Quando eu olhei, eu dei sinal para o diácono. E o Ivan não conhecia aquele versículo da Bíblia. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? O diácono pegou ele. Pegou 2, pegou ele e veio. Meio contra a vontade dele, mas ele veio. Irmãos, quando eu peguei o óleo de unção, pus sobre minha mão sobre a cabeça do Ivan, eu disse assim, Senhor Ivan, eu te abençoo em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus falou comigo na hora. Você sabe o significado da palavra bênção, o favor de Deus em favor dos homens. Se você despedi-lo com fome, com sede, desejando um banho, roupas novas, você, Anderson, será o meu favor em favor da vida dele. Irmãos, isso foi como um relâmpago. Eu recolhi minha mão na hora e pensei comigo, não, Senhor, se eu despedi-lo nessa condição, não seria seu favor. Eu passei, irmãos, pelo corredor. A hora que ele passou pelo último obreiro, eu peguei pela mão e falei assim, senhor Ivan, o que o senhor vai fazer hoje à noite? Você já perguntou para o morador de rua o que ele vai fazer hoje à noite? Ele olhou para mim e falou, não vou fazer nada, vou ficar por aí andando. Eu falei, legal, então o senhor está com a agenda livre? Eu falei, estou. O senhor é meu convidado para jantar em casa. Ele olhou para mim e falou, você está bem, é? Eu falei, senhor Ivan, calma, Deus tem algo com o senhor nessa noite. Ele entrou dentro do carro, irmãos, muito acomedido, puxou o cinto, sujo, irmãos, mas pensa. Aí ele entrou assim e foi quieto dentro do carro. Cheguei em casa, fomos preparar um jantar rápido, ele foi tomar banho, peguei umas roupas minhas da época que eu era magro, todo mundo já foi magro um dia, né? Ele foi lá, fez barba, irmãos, shampoo no cabelo, o homem saiu outro, saiu cheiroso, catamos as roupas, jogamos fora, peguei aquele monte de roupa que tinha lá, falei, senhor Ivan, isso aqui é para o senhor, ó. Ele sentou à mesa, irmãos, eu nunca fui em Israel, mas aquele dia eu vi um Monte Horebe na minha frente, tamanho do prato do homem. Irmãos, nós começamos a conversar, papo vai, papo vem, dado momento esse homem, eu vi que a comida desceu meio atravessada, ele bem emocionado virou para mim e falou assim, por quê? Por que vocês estão fazendo isso por mim? Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, vocês estão fazendo um ato de bondade para comigo, alguém que nunca fez o bem para ninguém. Eu falei, o senhor está achando que é a minha bondade, né, que está te alcançando? Não, senhor Ivan. Há uns 8 anos atrás, o senhor jamais daria carona para mim, que estava nas ruas, tomando etanol de posto de gasolina,
jogado nas ruas, saía na quinta-feira, sexta-feira para beber, chegava segunda-feira em casa, e às vezes nem em casa eu ia direto para a porta da empresa para o meu patrão me chutar para eu poder ir trabalhar. Alguns anos atrás, o Senhor jamais me colocaria no seu carro. Não é minha bondade, é a bondade de Deus. Aí, irmãos, esse homem comeu, eu falei, agora o senhor vai tomar um café. O senhor toma café? Toma. Preparei um café, irmão, sentei na sala e eu comecei a falar do amor de Jesus. Explanando todo o plano da salvação para aquele homem. Era 3 da manhã. E eu vi que ele começou a chorar um dado momento. Eu virei para ele e falei, senhor Ivan, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus como o seu Senhor único da sua vida hoje, agora? Uma mudança de vida, irmãos. Esse homem se levantou na minha sala, estufou o peito e disse, jamais. A hora que ele falou isso, irmãos, o meu coração se encheu de uma alegria tão grande, irmãos. Não pela rejeição desse homem, mas porque a Bíblia diz que nós somos chamados à proclamação. Quem convence é o Espírito Santo. A gente inverte, né? A gente acha que nós vamos convencer e a gente ora, Deus visita os hospitais. Eu fico imaginando Deus olhando isso. Mas vai lá, abençoado, vai visitar, que eu vou convencer. Senhor, cura, então seja as minhas mãos de cura. Impõe as mãos, é o que a palavra diz. O meu coração se encheu de alegria, irmãos. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui, que ele ama a igreja, não é por causa do amor e das afeições dele. Ele diz que ele ama a igreja com as profundas afeições de Cristo. Cristo Jesus amava a igreja através de Paulo. Eu não amo o pecador, o morador de rua, porque há afeições em mim acerca de qualquer outro ser humano. Não, é Cristo Jesus e as afeições dele que amam o mundo através de mim, através de você. É disso que Paulo está falando. Ele ama a igreja porque Cristo ama através dele. Cristo Jesus, irmãos, é as afeições de Jesus, que é manifestada através de nós, para o próximo. O morador de rua, o senhor Ivan, eu levei na casa dele, conversei com a esposa, irmãos, eu ia no outro dia pregar lá no Jacuí, em São Paulo, e eu ia trabalhar até as 5 da tarde, bater direto, aquela loucura de sempre, dia de semana, 12 dias de clamor. Irmãos, eu perdi a noite, o homem não aceitou, mas não se trata das minhas afeições, se trata das afeições de Cristo Jesus, através de você, através de mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olhe só, irmãos, a beleza disso. Deus é minha testemunha, ele chama Deus como testemunha, coloca do lado e diz, Deus é minha testemunha, como eu tenho saudade de vocês. A saudade ele tem. E ele diz, saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. É a afeição de Cristo que inundou o coração de Paulo, e agora Paulo manifesta à igreja essas afeições. Meu irmão, eu quero dizer algo para você, que quando você é banhado pelo Espírito Santo de Deus, as afeições de Cristo, ela vem no seu coração, e você ama aquela pessoa que você odiava antes. Você que antes mentia, você é transformado pelas afeições de Cristo, agora você fala a verdade. Você que era odioso, agora torna-se amoroso, porque não se trata das suas afeições, se trata das afeições de Cristo Jesus no seu coração. Paulo diz que ama essa igreja e cultiva essa igreja no coração, não é porque apenas Cristo Jesus alcançou o coração de Paulo, não. Cristo Jesus está amando a igreja através do coração do apóstolo Paulo. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A sua vida e a minha é muito breve nessa terra. Passa, irmãos, voando. Seja a manifestação do amor esse ano de 24 para o seu irmão, na sua célula, no seu círculo, no Ministério do Louvor. Transfira, transmita, transborde as afeições de Cristo Jesus através da sua vida. Pode ter certeza, meu irmão, que você vai ser um exemplo. Os irmãos vão olhar e falar, meu Deus, de onde vem esse amor desse irmão? De onde vem esse interesse desse irmão? O que está acontecendo? É as afeições de Cristo Jesus que está sendo derramado através do seu coração. Jesus já derramou o sangue na cruz, mas hoje Ele escolhe o seu coração e o meu para derramar as suas afeições. Como é que eu faço isso? Não apenas mantendo a igreja na memória, irmãos, mantendo a igreja uma presença cativa no coração. Eu sei que está em moda, irmãos, e está em alta, as pessoas dizerem assim, essa igreja te machucou, a igreja é isso, a igreja é falha. Irmãos, ela é o edifício de Cristo Jesus.
A igreja é falha porque tem pessoas falhas lá dentro. A igreja está passando um processo de regeneração. Mas a igreja, irmãos, é o maior empreendimento de Deus na história humana. Eu preguei aqui, Efésios 3, alguns anos atrás, sobre isso. Eu não concordo quando alguém chega e fala isso. A igreja tem problemas? Como toda família tem. Mas a igreja de Cristo Jesus, Paulo vai dizer aqui, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Eu e você está em Cristo, nós temos um CEP espiritual, e nós estamos ligados a uma igreja física, temos um CEP físico. Perceba que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1 a mesma coisa. A todos os santos que invocam o Senhor em todos os lugares que estão em Corinto. Há uma igreja de Deus, irmãos, espiritual, verdadeira. E nós fazemos parte dessa igreja, e nós sabemos que fazemos parte dessa igreja porque nós estamos numa igreja física. Essa é a evidência que eu estou ligado à igreja espiritual. É porque eu estou ligado a uma igreja física. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele não apenas para nutrir, irmãos, essa alegria dele extraordinária, essa alegria posicional, ele não apenas cultiva a igreja na memória, ele cultiva a igreja no corá. E aqui, irmãos, não é cultivar o templo lindo e belo, não é cultivar a denominação, é cultivar o membro no coração. Esse irmão que senta do seu lado, talvez o que senta do outro lado, talvez aquele que você tem menos contato, talvez aquele que você tem muito contato, é você trazer esse irmão para morar no seu coração. Se ele, irmãos, falou com você em 23, perdoe ele, busca ele, fala, irmão, me perdoa, eu falei com você. Isso é manter a igreja no coração. Se de repente, você que falhou com ele, vai lá e peça perdão a ele. É isso que nós fazemos na ceia do Senhor, não é? Nós trazemos à memória tudo aquilo, irmãos, que Jesus fez na cruz em nosso favor. Perceba que Paulo, então, irmãos, ele mantém esse triunfo de alegria, mantendo a igreja na memória, mantendo a igreja na onde? No coração. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo ele encerra o verso 9 dizendo o seguinte: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Primeira coisa que Paulo faz, irmãos, preso, privado de liberdade, é manter a presença da igreja na memória. Automaticamente, ele mantém a igreja, a presença da igreja na onde? No corá. E o fruto disso é o que? A oração. Memória, coração, oração. É como a camisa, irmãos, o botão da camisa. Serra o primeiro, serra todos. Se acerta o primeiro, se acerta todos. Por que a gente ora tão pouco, irmãos? Coração entulhado, mente vazia. Perceba que Paulo diz que ele cultiva essa igreja na memória, no coração, e aí essa igreja se torna objetivo de oração. Agora, irmãos, imagine comigo, pensa comigo. O apóstolo Paulo está preso. E ele está escrevendo para uma igreja livre. Porém, essa igreja, a igreja de Filipos da Macedônia, é uma igreja que passa tribulação. É o que 2 Coríntios 8 diz, que eles viviam em profunda tribulação e perseguição. Irmão, se eu pedisse para você escrever uma carta para uma igreja que está sendo perseguida, e uma igreja que está sendo espolhada dos seus bens, ou seja, está vindo em pobreza, que carta você escreveria para esse irmão? Irmãos, eu vou dizer para vocês, olha, eu estou embarcando amanhã para uma igreja pobre e perseguida. Eu quero que cada membro escreva uma carta. Os seus filhos, os filhos desses irmãos estão sendo presos, estão sendo apartados dos pais. As casas estão sendo tomadas. A pobreza era tanta, irmãos, que 2 Coríntios 8 vai dizer que esses irmãos, eles não tinham expectativa de ganhar o pão do amanhã. A palavra extrema pobreza significa um mendigo que não tem esperança de comprar o pão de amanhã, ganhar o pão de amanhã. O que você escreveria para uma igreja pobre e perseguida? Eu vou dizer o que eu acho que eu escreveria, irmãos. Olha, eu oro para que a perseguição acabe. Eu oro para que Deus restitua vocês. Eu oro para que o Senhor liberte os seus filhos, para que o Senhor abençoe o seu casamento, para que o Senhor restitua seus bens. Talvez essa seria a minha carta. Mas sabe o que é interessante? Eu vou concluir.
essa não é o conteúdo da carta de Paulo. Sabe qual que é o conteúdo da carta de Paulo? Que ele escreve para uma igreja perseguida? Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em discernimento e em toda percepção. Oh, meus irmãos, Paulo quer que o amor da igreja aumente. Uma igreja que já trazia alegria ao coração dele. Uma igreja que já era afetuosa ao apóstolo. Essa é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Por que Paulo pede para que o amor cresça em uma área, que é o conhecimento? Sabe por quê, irmãos? A gente não ama o que não conhece. A gente não ama o que não conhece. Quem aqui casou com um desconhecido, levanta a mão. Você nunca viu. Chegou lá no dia, não tem tu, vai tu mesmo. Acho que ninguém, né? Talvez algumas irmãs se lembrem disso ou passou por essa experiência. De repente você jovem, moça, olhou um rapaz assim bonito, né? Alto, forte. Aquele camarada que você fala, meu Deus do céu, que lindo esse rapaz. Aí você fala, vou dar uma chance para ele, se aproxima. Quando ele abre a boca, você fala, sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia. E quanto mais ele fala, pior fica. Ou talvez você, rapaz, olhou para aquela moça, passou cascavelando, você falou, meu Deus. Quando você se aproximou, falou, sangue de Jesus tem poder. Espingarda de matar crente, sai fora. Irmãos, a questão é, por que nós nos apaixonamos por umas pessoas e por outras não? Por que nós amamos uma pessoa a ponto de falar assim, ó, eu vou viver com essa pessoa até o fim dos meus dias? Porque você ama o que você conheceu dela. Talvez você, irmã, olhou assim e falou, rapaz, esse rapaz não é tudo aquilo que eu esperava, né? Não sabe nem andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, meio tortinho, né? Mas trabalhador, de família. Quanto mais você conhecia ele, fala, meu Deus do céu, eu estou apaixonado. Aí sua melhor amiga diz assim, será? Sério? Que nem aquele filme O Amor é Cego, né? Perceba, irmãos, que nós amamos aquilo que nós, o quê? Nós conhecemos. É por isso que Paulo pede que o amor dessa igreja cresça em conhecimento. Em conhecimento. E aqui ele vai dizer o porquê. Olha só que lindo, irmãos. Ele diz, para discernir, em toda percepção e para discernirem o que é melhor. Irmãos, os dias eram dias difíceis. A igreja, apesar de livre, passava por perseguição. Paulo estava preso. O clamor de Paulo é para que essa igreja triunfasse em alegria. Leia essa epístola várias e várias vezes. Alegre-se no Senhor, novamente eu vos digo, alegre-se no Senhor. Não é algo cansativo para mim, alegrem-se no Senhor. Por que Paulo está pedindo para uma igreja pobre e uma igreja perseguida para ela se alegrar, se as circunstâncias são ruins? Porque, irmãos, o que Paulo pede é que o amor deles cresça em conhecimento. É como uma criança, irmãos. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, eu me lembro com 2 anos, começou a andar, sabe que o homem demora um pouquinho mais, né? As 2 meninas com 1 ano e meio já estavam correndo para cima e para baixo, falando um monte. Mas o de 4 agora, tem 4 anos, demorou para falar e para andar. Homem é assim, ele é meio devagarzinho mesmo, né? Aí, irmãos, ele é apaixonado por carro. Apaixonado. Ele viu um carro e vrum, 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 vrum. Aí agora ele já está sabendo o que é carro, caminhão e trator. Ele já olha e fala, o trator, é o caminhão, o bus, fala o bus, é o carro. Perceba, irmãos, que à medida que o conhecimento dele aumenta, a percepção dele muda, e aí ele sabe fazer o quê? Discernir as coisas. Perceba que Paulo está falando sobre isso, que o amor de vocês cresça em conhecimento e em percepção para discernirem. E aqui, irmãos, para concluir, eu vou exemplificar para você o que significa isso. Alguns anos atrás, irmãos, há uns 13 anos atrás, eu trabalho numa empresa, sou corretor de imóveis, e tocou meu telefone, eu achei que era um cliente, me ligou e falou, você é o Anderson Carias, tal? Eu falei, sou eu. Ele falou, olha, eu sou aqui a gerente do Bradesco Prime.
aqui de Piracicaba, e eu queria que você viesse aqui ao Bradesco às 5 da tarde. Fiquei pensando, falei, meu Deus, nem dinheiro para pôr na caixa eu tenho? O que eu vou fazer no Prime? E eu fui, irmãos. Quando eu chego lá, tinha 14 mulheres sentadas numa mesa. Todas elas gerentes de conta, empresarial. Ela virou e falou assim, olha, se você não sabe, mas você atendeu um dos maiores gerentes do Bradesco do Brasil. Ele trouxe seu cartão e falou assim, ó, vim para contratar alguém, contrata esse rapaz que ele é o perfil da agência. Irmãos, eu quando ouvi aquilo, trabalhava numa empresa familiar, eu cantava dentro de mim, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu falei, meu Deus, chegou o tempo de glorificação, acabou de humilhação, né? Aí, irmãos, ela começou a falar, plano de carreira e tal. Eu já contei esse testemunho em tantas igrejas, irmãos. E se eu já contei aqui, me perdoe por ser repetitivo, mas eu preciso exemplificar para você. Ela contou, irmãos, tudo o plano de carreira. Ela falou, você sabe o que significa ser o Anderson do Prime? Nós somos em 14 mulheres, você vai ser o único Anderson do Prime. Você tem noção da visibilidade que isso vai te dar no banco? Que essa é a agência que todo mundo queria começar? Eu falei, imagino que vai dar muita visibilidade. Aí, irmãos, ela disse assim, olha, hoje é quinta-feira, se você quiser, segunda-feira você começa. Era uma terça-feira, perdão. Segunda-feira você começa. Aí eu disse para ela, olha, o que eu vou dizer para você, você não vai entender em nenhuma das 13 que te acompanham. Mas eu preciso falar. Falei, Deus me chamou para ser missionário. Irmãos, às 14 se inclinou na mesa. Falei, das 10 cidades mais pobres, as 3 principais desse país eu já botei o pé. Das nações mais pobres do mundo também. No cinturão da fome da África, estive, porque Deus me chamou para ser um missionário. A empresa que eu trabalho não me dá plano de carreira, não me dá plano odontológico, não dá plano de saúde, não dá nada disso. Mas me dá o direito de escolher os 30 dias que eu quiser, do jeito que eu quiser, para ir para onde eu quiser. Vocês estão dispostos a dar isso para mim? Ela falou, depois que você entrar aqui, isso acabou na sua vida. Eu levantei e falei, então a nossa reunião acabou, Deus abençoe. E saí de lá convicto que tinha tomado a melhor decisão. Isso foi numa terça, irmãos. Na quinta, toco o telefone de novo. Você é o Anderson da empresa tal? Eu falei, sou eu, pode parar num posto? Posso. Sentei lá achando que era um cliente. Uma nova proposta de emprego. Esse rapaz me disse, você conhece um homem tem um amigo muito influente no ramo farmacêutico. Representante de laboratórios farmacêuticos. E ele disse que você é o perfil da nossa vaga. Irmãos, quando ele falou perfil, eu pensei dentro de mim, é você de novo, Satanás? Não bastou de ontem? Falei, qual que é a proposta? Nós vamos te dar um carro de 60 mil reais quitado, passagem aérea, você vai viajar o Brasil inteiro representando uma linha de medicamentos, PLR, enfim, tudo que você imaginar. Irmãos, essa proposta não era nem assim, inaceitável, era indecorosa mesmo, sabe? E eu disse para esse rapaz a mesma coisa que eu disse para as 14 gerentes. Falei, Deus me chamou para ser um missionário. Quando ele ouviu tudo isso, ele falou assim para mim, olha, a partir do momento que você entrar aqui, recesso junto com os médicos e é só. Falei, Deus abençoe, obrigado. Essa vaga não é para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós conhecemos o amor de Deus, a nossa percepção de mundo muda. Não é só ganhar dinheiro e fazer carreira. Não estou dizendo, irmãos, que ser bancário, empresário é pecado. Pelo contrário. Tenho amigos que são empresários bancários, são gente que me ajuda muito, todos os anos, todo desafio, irmãos, oferta generosamente. Não é isso. O desejo de Paulo é que essa igreja cresça em conhecimento para que a percepção de mundo deles mude e a percepção de mundo deles mudando, eles discernam e aprendam a escolher o que é melhor para eles. Essa é a oração de Paulo. Só que o melhor, irmãos, não é muitas vezes o melhor para mim, é o melhor de Deus para mim. Eu entendi que o chamado de Deus para a minha vida era ser um missionário. Eu não sou um missionário integral, eu continuo trabalhando na mesma empresa, mas eu não tenho, irmãos, viajado ao Brasil para levar um medicamento, eu tenho levado a palavra de Deus que pode salvar a eternidade dos homens. Que o chamado de Deus, irmãos, é para que a gente conheça e se aprofunde no conhecimento do seu amor. Aí Deus muda a percepção, aí Deus muda o nosso mundo, aí Deus muda a nossa visão, e aí, irmãos, eu não me sinto frustrado. Porque eu queria casar e não casei, eu queria me formar e não formei, eu queria ter isso. Não, irmãos,
O triunfo da alegria está em conhecer a Deus, em amar a Deus e servir a Deus. E é isso que Paulo quer. Olha, vocês podem estar sendo espoliados, perseguidos, passando miséria, mas eu quero que a percepção de mundo de vocês mude, porque ainda que as aflições do tempo presente possam te fustigar, não se compara com a glória futura que nos espera. Porque a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias que nos rodeiam, mas está baseada, irmãos, na posição que estamos em Cristo Jesus. E isso muda completamente, irmãos, a nossa visão de mundo e a nossa alegria perseverante até o fim. Eu quero que vocês se coloquem em pé, eu quero orar com você. Irmãos, que você possa manter, nesse ano, mantenha isso, irmãos, guarde isso no seu coração, na sua memória e com motivo de oração. Mantenha a presença da igreja de Deus na tua memória, no teu coração, nas suas orações. Peça a Deus para que Ele mude, transforme a sua vida, a minha vida, e o conhecimento que nós temos do amor dEle possa ser cada vez mais ampliado. Segura a mão desse irmão que está do seu lado, fazendo esses 12 dias com você. E eu não quero que você ore pelos seus projetos, seus sonhos. Eu quero que você ore pela vida dele, pelos projetos dele, pelos sonhos dele. Quero que você traga à memória algum momento que você passou com esse irmão. Traga ao seu coração a vida desse irmão. E que você coloque a vida desse irmão como propósito de oração nesse momento. Pai, eu te louvo, Santo Deus, por essa vida, Pai. Aqui, Santo Deus, por essa igreja em Campo Grande, pela vida do pastor Elisandro, Pai. Eu tenho tantas memórias, Santo Deus, belas com ele, de simpósios e simpósios de missões, Pai querido, Pai amado. Memória, Santo Deus, aqui, Santo Deus, almoçando, jantando, Pai. De tantas conversas edificantes, Pai querido, Pai amado, com o teu servo. Memória, Santo Deus, com alguns desses membros dessa igreja. Pai querido e Pai amado, memória, Santo Deus, todas as vezes que eu trago a igreja de Campo Grande, Santo Deus, na minha memória, Pai querido, ela banha meu coração de alegria. Pai querido e Pai amado, é por isso que eu oro por essa igreja. Essa igreja, ela está presente, Santo Deus, na minha memória, no meu coração, há alguns anos já, Pai, antes de eu vir aqui. Acompanhando pelas redes sociais, transmissões, Santo Deus, essa igreja já estava presente. E agora, Santo Deus, nós temos os membros orando um pelos outros, trazendo a memória ao coração, Pai. E a minha oração, Santo Deus, é que nesse ano, Pai, de 2024, nós possamos crescer ainda mais no conhecimento do Seu amor. Muda, Santo Deus, a nossa percepção de mundo, muda, Pai querido, Pai amado, as nossas prioridades para que a gente aprenda, Santo Deus, a escolher aquilo que é melhor, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai querido, Pai amado, todos esses países que nós estamos clamando, Senegal, Pai querido, Pai amado. Abençoa, Pai querido, Pai amado, o Timor-Leste. Abençoa, Pai, o continente africano. Abençoa os projetos dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluias! Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus pode estar preso, não clareia. Pode estar difícil, mas celebra. Testemunha. Brilha a luz do Senhor essa noite. Essa palavra poderosa.
Eu vou pedir para você fazer grupo de oração agora. Onde você tiver 2 ou 3 pessoas, você pode chamar para orar com você. Fala, posso clarear a sua vida? Você pode clarear a minha vida? Mas vai cantando, não para de cantar não. Segura essa mão abençoada, uma mão sincera, uma mão cheia de unção. A esperança que você precisa, Deus tem. O amor que você precisa, Deus tem. Aleluia. Podem te colocar algemas, mas a tua alma é livre. Ela foi comprada lá no Calvário. Oh! Oh! Tem gente, tem crente orando. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, vai, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, que lindo, clareia. Segura a mão dessa pessoa, levante a meia altura assim. Deus, muito obrigado pela vida do teu filho. Nesta noite, Senhor, a tua palavra, Pai, a tua revelação, meu Deus, trazendo esperança. Um homem preso que vivia livre, e estamos em uma sociedade que parece que vive livre, mas anda presa. Liberta a tua igreja, Senhor. Liberta esse homem, essa mulher que está orando agora, que tinha uma impressão errada. Não, mas eu sou livre, mas estavam escravizados pelo pecado, pelo medo, pela insegurança. Deus, clareia, clareia, clareia através do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Clareia, clareia. Ah, Deus, clareia. Pai, que haja, ó Deus, a tua luz na mente, a tua luz no coração, e que haja, Deus, clareza, que haja força na luz da oração. Oramos, Pai, e te agradecemos no poder do Espírito Santo. Use mais e mais o teu servo por onde estiver. Assim declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Solte a voz e cante através de mim. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus. No seu trabalho, na sua escola, faculdade, através de mim, na sua igreja, na sua rua, Jesus. Na prisão, clareia. Através do que você olha, a sua expressão facial. Oh! Vou brilhar a mim, vós sois a luz do mundo. Eu carrego a luz de Deus através de Jesus. Pega suas mãos para cá e diga assim: Senhor,
Abençoe o missionário Anderson. Senhor, que eu possa ser um abençoador na vida do teu filho, na vida do meu irmão que está orando comigo, da minha família. Obrigado, Jesus. E as palmas do Senhor. Meu querido, glória a Jesus. Querido, que bênção. Nós somos honrados, nós somos abençoados. Obrigado. Aleluia. Podem sentar-se nesse instante.